Eu tô aqui com Janaína Bianchi, como eu disse que eu ia trazer para fazer a entrevista sobre escritores nacionais, certo? A ideia aqui é é, promover literatura, promover escritores. Quem quiser entrar em contato comigo para divulgar o seu trabalho, eu estou aberto para isso. Eu quero divulgar o máximo de autores iniciantes que eu posso. E estou começando com Janaína Bianchi, que está aqui, aqui nessa telinha aqui agora, pronto. E é escritora e escreveu O Lobo de Rua, que é um livro que a gente vai conversar daqui a pouco, porque eu gostei muito dele. Mas eu fiz uma listinha aqui de perguntas, Janaína, e eu queria começar assim. Eu acho que o mais bacana é começar com um breve histórico seu, de quem é Janaína, até o momento em que você pensou, vou escrever histórias. Beleza. Bom, então, sou a Janaína Jana Bianchi. E, bom, então assim, na verdade, eu sempre gostei muito de ler, e desde criança eu escrevo. Claro que, obviamente, sem o intuito de publicar, ou sem o intuito de escrever bem, né? Se é que isso existe, sim. Mas eu sempre escrevo, eu tenho o meu pai, felizmente, teve, assim, a ideia iluminada de salvar umas coisas que a gente tinha no computador antigão, de quando eu era criança. Então eu tenho escritos, assim, desde que eu tenho 6, 7 anos. Obviamente, coisinhas bem bobinhas, assim, umas historinhas bem bobinhas. Mas eu sempre gostei de escrever. Até uma determinada época da vida, assim, quando eu tinha lá meus 13, 14, 15 anos, assim, quando eu tava no colegial, entrando no colegial, eu escrevia, tipo, pra brincar mesmo, sabe? Assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Vou escrever aqui. Daí eu escrevia umas besteiras lá. Uhum. Aí, quando eu tava no meio da faculdade, mais ou menos, eu entrei na faculdade em 2007. Quando eu tava quando era lá pra 2011, mais ou menos, eu comecei a pensar em escrever. Não digo que eu comecei a pensar em escrever para publicar, porque não é verdade. Eu comecei a escrever com uma ligeira ideia de que um dia alguém pudesse ler alguma coisa que eu escrevesse, não aquelas coisas que eu estava escrevendo, né? Uhum. E aí me deparei com o que a gente estava conversando até antes aqui, com o fato de que não sabia nem por onde começar, obviamente. A gente nunca, né? Assim, a gente só sabe sentar lá e escrever o que tá vindo na cabeça, mas se isso é uma maneira certa, se é que existe uma maneira certa de escrever, de criar, enfim, eu não sabia. Aí, quando eu cheguei no fim, assim, fim da minha faculdade foi bem conturbado em termos de tempo. Na verdade, eu não falei, mas eu sou engenheira de alimentos, eu não tenho nada a ver com a área de escrita e tal, que é uma coisa que eu pretendo. Eu trabalho numa indústria química, trabalho com engenharia, mas é uma coisa que eu pretendo mudar de área assim nos próximos anos, vamos ver, porque eu acho que eu gosto bastante a ponto de me profissionalizar nisso, mas enfim. E aí, quando eu tava no fim da faculdade, tava bem conturbado em termos de tempo, porque eu tava fazendo as matérias da faculdade, o meu estágio, não tinha tempo muito de escrever, mas justamente nesse período, talvez por não ter muito tempo e de estar sempre lendo muito, indo muito atrás dessas coisas de literatura, ainda não de escrita, que eu ainda não pesquisava sobre escrita, mas sobre literatura, eu comecei a ter mais vontade de escrever. Quando eu terminei a faculdade, em 2013, meio de 2013, aí eu comecei mesmo a procurar. Beleza, quero escrever. Como escrever um livro? Google, como escrever um livro. E aí eu acabei... foi mais ou menos isso mesmo, é pior que foi. E aí eu acabei em 2014, no meio de 2014, eu acabei esbarrando no Clube de Autores de Fantasia, que era uma comunidade no Facebook que ainda era bem pequena, ela tinha, sei lá, acho que tinha 300 membros quando eu entrei, era uma comunidade fechada. Na verdade, eu não esbarrei não, na verdade, para ser mais sincera, eu estava num outro grupo de leitores de fantasia e de ficção científica, o Lucas Amaral, que é o fundador do Clube de Autores de Fantasia, postou uma postagem, né? Postou lá um tópico sobre o livro que ele estava escrevendo no Edbook, uma daquelas plataformas de autopublicação. Eu fui atrás, fiquei curiosa, fui atrás, li, achei super legal o material. Fui conversar com ele para dar um feedback, que era o que ele pedia na postagem. E aí ele falou, eu tenho um clube de autores de fantasia, tal, é pequeno, mas vamos lá conversar. E aí, bem mais ou menos nessa época, muitas outras pessoas interessadas, com o mesmo interesse, né, de saber mais sobre escrita e tal, entraram no grupo, a gente começou a conversar muito, formou um grupinho, um chat e tal, e aí que eu comecei a escrever mesmo, falando, não é tão simples escrever, entendi que não era tão simples escrever, existem técnicas para criar, existem técnicas para escrever em si, então vamos atrás.
E aí, de 2000, então, de meio de 2014 para agora, meio para o fim de 2016, então, nesse período desses dois anos aí, eu fiz vários cursos, oficinas online, pessoais mesmo assim. E nesse meio tempo eu escrevi O Lobo de Rua, que é uma novela, né? Que serviria, primeiramente, inicialmente, como uma prequel e um texto mais curto para que os meus colegas do Clube de Autores de Fantasia soubessem mais ou menos o que era o meu projeto da Galeria Preta. Entendeu? Então foi assim que tudo começou. Então acho que eu posso dizer que esses 2 últimos anos que foram os 2 anos em que eu escrevi a valer, vamos dizer assim, né? Uhum. Tá, então só vamos pegar o que você falou um pouquinho aí, que você era uma leitora, você já era uma criança em desenvolvimento leitora, né, com o hábito de ler. É engraçado que comigo o hábito de ler veio bem mais velho, não muito velho, mas assim, lá para os 16, 17 anos que eu curti ler, até porque a minha pergunta é porque eu vou falar de um livro que me deu o tesão de ler, aquele livro que isso aqui Isso eu quero com a minha vida. Eu peguei e assim, as pessoas quando eu falo ficam achando que eu tô querendo tirar onda e sei lá o quê, mas foi Dom Casmurro, sabe? Foi um livro que eu peguei e falei assim, gente, isso aqui é pensar a escrita de uma forma, sabe? E qual foi, você tem algum livro que foi aquele livro que veio assim, pá, porrada? Então, não como para escrever. Foi uma coisa, assim, no meu caso, acho que foi uma coisa meio cumulativa, entendeu? Porque, assim, sempre fui muito leitora. Desde eu aprendi a ler sozinha antes da escola, quando eu tinha quase 3 para 4 anos. E aí eu sempre li muito. A minha família lê muito, os meus pais leem bastante, então sempre teve muito livro na minha casa. Eu tenho minha tia, tem uma prima mais velha, que era como uma irmã mais velha, até, a gente conviveu muito na minha infância. Então, e ela sempre leu muito. E aí, assim, sempre fui muito estimulada e sempre gostei. Então, assim, quando eu era criança, quando eu tinha 11 anos eu li Senhor dos Anéis, com 10 anos eu li O Hobbit, com 11 anos eu li O Senhor dos Anéis. Então, assim, eu já tinha lido muita coisa pra criança e tal. Mas foi mais ou menos nessa idade aí dos 11 anos que me deu o primeiro estalo de que eu gostava de fantasia e de ficção. Foi mais ou menos nessa época, quando eu comecei a ler. Eu acho que não, eu não lembro agora, na verdade. Eu não lembro se foi o Hobbit o primeiro desses que eu li mais ou menos nessa mesma época. Eu acho que não. Eu acho que foi ou a História Sem Fim ou foi a Fronteiras do Universo. Mas eu li tudo mais ou menos no mesmo ano, então eu não lembro muito bem. Mas assim, Fronteiras do Universo, que é aquela trilogia da Bússola de Ouro, sim, tá, a Âmbar e a Faca Sutil. Essa trilogia, quando eu li antes do Harry Potter, e eu li Harry Potter com 11 anos, então mais ou menos lá pelos 10 anos, 9, 10 anos, eu li e fiquei completamente apaixonada, tanto que foi, acho que o livro que eu mais reli na minha vida, assim, tipo, engraçado que eu parei de reler há uns anos já, então assim, Harry Potter, por exemplo, eu reli recentemente, mas Fronteiras do Universo não, eu preciso reler. Mas eu acho que foi ela que marcou, e História Sem Fim, que foi o primeiro livro que eu li depois do filme. Primeiro, assim, que eu me lembre da associação. Então eu vi o filme, eu gostava muito do filme quando eu era menorzinha. E aí, quando eu, sei lá, tinha uns 9 anos, 10 anos, eu li A História Sem Fim e fiquei apaixonada. Como eu já escrevia, de brincadeira, obviamente, né, nessa época, eu não associo esse livro que eu li que eu pensei, vou escrever. Mas foi uma coisa cumulativa, tipo, nossa, eu gosto tanto desses livros e eu gostaria de criar coisas minhas. Então eu fiz várias experimentações que obviamente são muito, até meio fanfics desses universos com outros nomes e tal. Então foi mais ou menos aí nessa época. É uma coisa natural, né? Você querer imitar as coisas que você gosta é o primeiro passo para escrever o seu próprio. É sempre isso. Sim. E assim, óbvio, não tem zero valor literário que eu escrevi naquela época. Eu tenho até hoje, mas assim, foi o que me... eu acho que uma parte da parte de criação se desenvolveu nessa época. Não sei dizer se a parte de escrita teve alguma valia eu experimentar nessa idade sem saber nada, entendeu? Ou se... Porque assim, eu acredito que quando você tá fazendo as coisas sem saber o que tá errado, fica difícil você
melhorar. Mas, sem dúvida, a familiaridade com escrever e com sentar e com criar começou nessa época e foi importante, assim, eu acho. Claro, claro. Massa, massa. E o que eu achei massa, assim, né, já conhecendo você, né? Tipo, essa informação de engenharia, né? Eu acho ela muito bacana, porque muitas vezes eu vejo uma galera que se bota dentro de uma caixa e eles acham que eles têm que ficar dentro daquela caixa. Ah, eu fiz exatas, eu sou um cara de exatas, números é minha vida, e eu sou isso, e eu sou só uma coisa. E eu acho que a gente é tão plural, a gente é tanta coisa dentro de uma coisa só. Eu fico muito feliz de ver pessoas que... Porque assim, eu fui comunicação social. Ou seja, comunicação social com muitas em cinema e vídeo, ou seja, humanas. Então, mais ligado para essa área, né? Mas eu fico muito feliz de ver galera que, teoricamente falando, não tem nada a ver. Fala assim, não, isso aqui é o que eu gosto de fazer. E trabalho, hobby é hobby. E um trabalho não quer dizer que você não possa fazer o outro. Acho isso massa. Olha, sim, sem dúvida. Na verdade, assim, eu entendo quem fica numa caixa porque eu tive esse momento de... vou dizer crise, não foi nada tão dramático, tá? Assim, uma crise, né? Mas vou dizer que eu tive essa crisezinha de putz, assim, será que eu perdi minha vida porque eu fiz uma outra... Tenho uma outra formação e uma outra carreira. E assim, eu estou particularmente muito bem, muito estável na carreira em que eu estou. Eu gosto do que eu faço bastante. Eu gosto da minha função, gosto da empresa onde eu trabalho, gosto das pessoas, tudo. Então, eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, a minha outra faceta, vamos dizer assim, ela foi crescendo a ponto de eu não conseguir mais ignorar. Então, assim, tipo, não consigo... fato, pensar, nossa, eu vou parar de escrever, tipo, não vou mais mexer com isso. Eu não consigo imaginar, não digo nem escrever minhas coisas, mas hoje eu sei que eu não conseguiria parar de ou escrever algumas ficções curtas, ou, sei lá, escrever sobre literatura, não sei, artigos, não sei. Então isso acabou crescendo e eu consegui, felizmente, o meu trabalho eu trabalho em horário comercial, então ocupa boa parte do meu dia, mas eu trabalho num horário definido, então eu tenho o meu tempo para fazer, para escrever e para ler, e para falar sobre isso, para estudar. Eu tenho os meus fins de semana para fazer os meus cursos e tudo mais. Eu tenho o dinheiro para investir e eu estou investindo bastante, sabe? Em curso, em livro, em formação, enfim. Então, assim, eu vejo que me viabilizou muito fazer o que eu quero fazer, né? E assim, se tudo der certo, daqui a alguns anos, mudar de fato para essa carreira da literatura. Mas ao mesmo tempo, sim, eu tô vivendo aqui, tipo, de dia sou engenheira, de noite sou escritora, entendeu? Então... Não, isso que você fala é muito importante também para não criar esse senso também de frustração, né? Essa estabilidade. Eu trabalho assim. Minha vida, teoricamente falando, é de arte, mas eu trabalho numa instituição que é uma instituição também, que nem você falou, eu tenho meu horário, eu entro e saio, mas também assim, eu entro no trabalho, quando eu saio do trabalho, o trabalho termina, certo? Então, aí o meu tempo é só meu. Isso é muito bacana, porque também eu vejo uma galera que, eu ando com artistas e vejo o que é viver de arte e deixei a vida que eu tinha planejado exatamente porque eu não queria a não estabilidade, né? A falta de estabilidade que certos empregos demandam. Então eu tive que, assim, balançar dois mundos, né? Assim, tá aqui, assim, eu quero estabilidade financeira e não ter que me preocupar em pagar IPVA e o seguro do carro, mas eu quero criar mundos e eu quero escrever. Então isso é bem bacana. Não quer ser consumido pelo outro lado, né? Porque assim, vejo muitas funções e não é uma crítica nem nada, mas assim, por exemplo, a minha irmã, ela trabalha com enfermagem, né? Minha irmã é enfermeira, técnica em enfermagem e enfermeira, tá se formando agora no ensino superior, então ela é enfermeira e assim, por mais que também ela tenha os horários dela, são horários mais instáveis, então se de repente ela quer fazer um curso, já fica mais complicado, se ela quer fazer uma viagem, fica mais complicado, né? Mas, por outro lado, a vida da minha irmã é isso, ela é apaixonada, ela faz vários cursos na área. Claro. Pula e tal, né? Que é o que ela gosta. Então, assim, por um lado, ela também tem essa parte do hobby dela, mas que calhou de ser
a mesma área como você ou os seus amigos artistas, né? E daí, no meu caso, eu fiquei mais na exatas durante o dia e é legal porque daí você consegue ver que uma coisa interfere na outra positiva e negativamente, entendeu? Positivamente, algumas coisas, sei lá, o planejamento, eu trabalhava com gerenciamento de projetos, o planejamento de um projeto é muito similar ao planejar um livro. Por outro lado, você não consegue estabelecer metas tão concretas quando você está falando de criação, entendeu? Não é uma coisa que nem vou comprar um tubo, vou instalar um tubo, instalar um tanque e pronto. Você não consegue Entendi. Padronizar a criação, né? Assim. Pronto. Então, assim, essa foi a primeira parte assim, do que eu tinha planejado de entrevista. Agora a gente vai entrar na segunda e uma terceira lá. Então, vamos para a segunda, que é o seguinte. Aí eu vou voltar para olhar para aqui para a câmera, mas não me considere mais educado, não. É só para ficar mais bonito. Faz um malabarismo aí da... Beleza. Então é o seguinte. Chegando na segunda parte, eu vou falar sobre o romance, né? A novela. Noveleta, é isso que você falou? Novela? É novela mesmo. Novela. A noveleta é um pouco menorzinha, novela. Entendi. Então, nessa segunda parte, eu vou falar sobre a novela que a Janaína escreveu, que ela assina Jana no livro, né? Isso, você assina Jana Bianchi, não é isso? Jana Bianchi, isso. E se chama Lobo de Rua. A gente começou a ter eu e a Jana, a gente começou a ter uma amizade na internet, então eu mandei para ela um projeto meu para que ela desse uns pitacos, e nessa conversa a gente foi se conhecendo e eu descobri que ela tinha esse romance, aí eu devidamente comprei o romance na mão dela e chegou aqui em casa super bonitinho, super bem embalado, super bem cuidado, e assim, é de um primor, assim, em questão de escrita, assim, é invejável, certo? Então, vamos falar sobre esse livro e tirar algumas perguntas que eu tenho. Então, Vamos lá, Jana. É o seguinte, a primeira pergunta é que eu vou deixar as perguntas mais específicas para depois. Então, vamos ser bem genérico. O Lobo de Rua foi sua primeira história a virar tinta no papel, não é isso? Sim. Então, vamos lá. A pergunta clichê é como nasceu essa obra? Beleza. Tá bom, vou tentar até resumir, que é uma história bem longuinha, mas assim, começou com o Clube de Autores de Fantasia. O Clube de Autores de Fantasia falou, vamos fazer, nos conhecemos, nos conversamos entre nós, sabemos uns dos projetos dos outros pela fala, escreva um projeto assim, estão escrevendo no universo assado e tal, mas ninguém nunca tinha lido nada um do outro, né? Eram raros, na verdade, acho que daquela primeira formação nossa ali, nenhum tinha nada publicado, então a gente não tinha lido nada um dos outros. Vamos fazer essa antologia, vamos fazer uma antologia gratuita, aberta, não e-book, né, que é aquela plataforma similar ao Wattpad para publicação de autopublicação. E aí eu falei, bom, então como a gente vai a ideia é mostrar um pouco do que a gente está escrevendo, vou escrever alguma coisa no universo da Galeria Creta, que na minha cabeça já tinha um romance em andamento, já tinha escrito algumas partes, embora hoje eu tenha mudado radicalmente, que é um universo que se passa na cidade de São Paulo, é um estabelecimento nos submundos, assim, de São Paulo, onde um demônio, em forma de minotauro, faz escambos entre as pessoas de modo a realizar os desejos mais profundos das pessoas e elas trocam seus dons e suas coisas notáveis umas pelas outras. Enfim. Aí com essa premissa e o romance lá rolando, os personagens, né, a ideia do romance, resolvi escrever uma coisa mais curta, uma novela. E aí eu falei, bom, eu preciso eu queria que fosse uma coisa, uma história o máximo possível separada da história do romance, mas que se cruzasse com ela em algum ponto pra dar, tipo, pra ser mesmo um prequel pro romance. Certo. E aí eu pensei, bom, qual vai ser a premissa? Comecei a pensar, decidi que eu ia fazer alguma coisa com a minha figura preferida do folclore, da mitologia clássica, por assim dizer, que é o lobisomem. Eu falei, bom, vou fazer alguma coisa sobre lobisomens. E nessa mesma época eu tinha lido um artigo sobre lobisomens, não era nem um artigo, eu não lembro o que era exatamente, alguma postagem que alguém fez de como os lobisomens raramente eram retratados dessa forma mais visceral, violenta, não sei o quê. E
pouco tempo antes, eu tinha lido um livro, que eu até deixo super de recomendação, que é um livro que eu adoro. Aliás, era uma série, né? Eu li o primeiro naquela época, que é O Último Lobisomem, do Glenn Duncan. Glenn Duncan, não sei como se pronuncia. Tá. É um livro muito legal. E é de lobisomem nessa pegada, é contemporâneo, de lobisomem nessa pegada mais violenta. Tá certo. Decidi que eu ia escrever sobre lobisomem, e para ter o fio condutor, eu estava no fretado, assim, do trabalho, voltando, e eu comecei a pensar, bom, eu queria contar uma história de uma pessoa que se transforma em um lobisomem, mas ela não sabe o que a figura do lobisomem é. Então ela é ignorante do que significa ser um lobisomem. Porque hoje, eu sei o que é um lobisomem, você sabe o que é um lobisomem, provavelmente se a gente se transformasse em lobisomem, a gente ia ter essa percepção. É, exato. Não, tu sou tipo um lobisomem, vampiro, enfim, né? E aí eu pensei que num mundo contemporâneo, isso aconteceria só com uma pessoa que fosse privada da cultura popular, da cultura pop, da consumo de cultura e tudo mais. E aí Entendi. eu pensei, É mais ou menos, desculpa interromper, pessoal, mas é só para deixar claro aqui, é mais ou menos o que o Robert Kirkman fez com o Walking Dead. Quando ele criou o Walking Dead, ele pensou, eu não quero que as pessoas pensem, são zumbis. Então ele tirou tudo que era zumbi da mitologia do mundo. É um mundo como a gente conhece, só que nunca foi feito uma obra de zumbis. É um conceito bem bacana mesmo, para que seja uma coisa virgem, né? Que vinha tudo com frescor. Pra você, exato, que você tem que descobrir, né, o que é aquilo exatamente, que é mais ou menos, porque quando você pega essas histórias de lobisomem clássicas, né, que se passam no passado, que é o que acontece, né, o cara não sabe o que tá acontecendo com ele está se transformando em fera, só que eu queria num contexto contemporâneo, né, e aí, meio que, ao mesmo tempo, eu tive, assim, pensando nisso, eu tive o clique de um menino de rua, de um morador de rua, de uma pessoa que não consumisse cultura tão fácil como a gente consome. Entendi. E aí, na verdade, quando eu pensei paralelos das situações de um menino de rua sendo uma pessoa que faz coisas por não ter a escolha de fazer diferente, ou isso era paralelo com você se transformar em um lobisomem e fazer coisas que você não quer fazer, ou que não são... Depois você se arrepende, enfim, né? Então, aí, beleza. Daí eu falei, então tá bom, essa vai ser a premissa. E aí nasceu o Lobo de Rua. E aí foi a escrita foi o processo mais rápido da minha vida, mensurável, né? Assim, desde que eu comecei a escrever esses últimos 2 anos, que eu sentei e escrevi em, sei lá, foram 3 dias, assim, que eu escrevi o primeiro draft, obviamente, né? Claro. Depois eu mexi bastante nele e tal. Mas daí foi assim que nasceu, entendeu? E aí nasceu pra ir pro Edbook. Aí todo o lance da publicação foi uma coisa meio que foi escalonando, assim, entendeu? Quando as pessoas foram lendo e tal. Mas foi assim que surgiu. Tá, a gente fala da publicação, guarda aí, vamos por partes. Certo, então, engraçado que você já respondeu uma das outras perguntas que eu tinha anotado aqui, se veio primeiro a ideia da Galeria Creta ou o Lobo de Rua. Então, a galeria já vem antes, um mundozinho lá que já estava meio que sustentado, e você pensou assim, eu já tenho um world building aqui que já está bem solidificado, mas ainda não tem nada, não tem um romance mais completo dentro dele, então eu vou fazer um apêndice, né? Tipo isso, exatamente. É bem isso mesmo. Massa. Então, quando você pensou em criar a galeria, assim, você criou, assim, eu gostei muito quando você falou da comparação, e eu acho que esse é o tipo de informação que eu realmente gostaria que quem assistir isso levasse, que na hora que você está construindo um personagem, você pensa muito em correlações, em por que aquele personagem... Você cria um personagem escritor, você não cria um personagem escritor só porque escritor é bonito, não. Você tem que pensar o que... Então, gostei muito de ver isso, né, o que significa ser lobo e o que significa ser menino de rua. Gostei muito dessa ideia. E você, quando criou a Galeria Creta, você tinha algo a dizer? Você assim, eu tenho
tem algo que eu queira falar muito e vou usar a Galeria Creta para falar sobre isso? Qual é sabe, o motivo por trás daquilo? Entendi. Não, na verdade, eu fui pensando, o conceito surgiu meio vazio, por assim dizer, também. Porque surgiu bem, né, anos antes, sei lá, acho que uns 2 anos antes de eu pensar na galeria, eu li a primeira obra, não a primeira publicada, mas a primeira obra que eu conheci do autor Eric Novello, que acho que você deve conhecer, que escreve fantasia urbana aqui no Brasil e tal. E a história dele se passa no Rio de Janeiro, num paralelo muito similar ao Rio de Janeiro, esse primeiro, que é o Neon Azul. Certo. E eu tinha gostado desse clima noir, bem urbano, que eu nunca tinha lido nada brasileiro, tampouco ambientado no Brasil, com essa ambientação. Que é um tipo de literatura que eu tinha descoberto mais ou menos recentemente, que eu gostava bastante. Né? Porque assim, a gente tem, acho que até pela nossa idade, pelas modinhas e pelas tendências que passaram ali pela nossa juventude, a gente acabou vendo mais a fantasia medieval, né? Então, o lance do Senhor dos Anéis, explodiu tudo Senhor dos Anéis, agora mais recentemente o Game of Thrones, então foi tudo mais ou menos esse lance medieval. Mas eu conheci o Neil Gaiman, conheci mais recentemente o China Miéville, conheci autor de fantasia urbana e tinha gostado bastante e não tinha lido nada no Brasil. Quando eu descobri o livro do Eric, eu fiquei totalmente apaixonada pelo conceito de fantasia urbana numa cidade brasileira, numa ambientação que a gente conhece e tal. E aí eu comecei a pensar, putz, então quero fazer alguma coisa urbana. E aí, acho que, assim, que nem eu falei, meio inconscientemente, lá em 2000 e, sei lá, tava na faculdade ainda, 2013, provavelmente, 2012 para 2013, eu tive essa ideia de um lugar físico em que negócios escusos fossem realizados. E aí eu pensei, bom, mas que tipo de negócios escusos? Eu não queria que fosse uma coisa tão simples quanto, venda a sua alma, sabe? Tipo, então eu pensei já num, tipo, um demônio o demônio da encruzilhada, a ideia do demônio da encruzilhada, do eu te dou o que você quer, em troca de dar a alma, só que em vez de das pessoas darem a alma, elas darem outras coisas que elas possuem em si, entendeu? Então, e assim, na verdade, eu acho que se eu for fazer uma regressão, assim, tá? Não foi o que eu pensei na época, mas se eu for fazer uma regressão, eu acho que uma das coisas que eu penso é que, tipo, num contexto urbano e do tamanho de São Paulo, né? Uma capital, assim, eu moro no interior de São Paulo, mas eu tô a 2 horas de ônibus de São Paulo, então eu tô super perto, eu vou bastante para São Paulo. E uma das coisas que sempre me impressionou em São Paulo é como você pode encontrar absolutamente tudo o que você quiser encontrar. Se você quiser fazer uma aula de música iraniana, você vai encontrar. Se você quiser comer uma comida da Sumatra, você vai encontrar. Então eu pensei nisso. Como uma cidade desse tamanho, se existem variedades e diversidades de culturas e atividades que você pode realizar, imagina que não existe diversidade de coisas que as pessoas desejam. Entendeu? Desde grandes desejos, tipo, eu desejo imortalidade, eu desejo sei lá o quê, até desejos menores, até desejos mais pontuais. Eu desejo curar alguém que eu conheço de uma doença, por exemplo. Ou eu desejo ter alguém da minha família de volta, que já morreu, entendeu? E aí, pensei, esse foi a estrutura da Galeria Creta, entendeu? Entendi. Mas, assim... além assim, o que eu acho bacana é que, além de várias... qual é a palavra que eu tô pensando? Dos várias formas que a gente concorda, né? Assim, a gente tem um posicionamento muito assim, eu vejo suas postagens na internet e a gente, assim, eu não curto porque é do CAF e é um inscrito. Não, eu curto porque, pô, é isso aí, eu penso igualzinho. E as coisas que você vem falando na entrevista reverberam muito com o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de visão. E uma coisa que você falou aí é a questão, né, da representatividade, de você se ver brasileiro e escrever coisas sobre brasileiros, para brasileiros. E é uma coisa que, assim, eu estava conversando com alguém hoje, assim, uma daquelas conversas de Facebook que você fala assim, eu não sei por que eu tô entrando nessa... Por que eu tô comentando aqui? Mas eu vou ter que comentar, certo?
E eu tava falando assim, gente, assim, não querendo de forma alguma, porque o exemplo que eu usei é um exemplo querido, e usei porque ele é querido, obviamente, mas eu amo Harry Potter, tenho aqui todos os livros de Harry Potter, tenho todos os Blu-rays de Harry Potter. Eu gosto muito, eu acho uma obra, assim, invejável em todos os sentidos. Mas, assim, eu falando pra essa pessoa, é muito triste que a gente conheça mais sobre Harry Potter do que o Saci Pererê, sabe? E não tô dizendo que tá errado gostar de Harry Potter, de jeito algum. Mas existe o Saci Pererê que é nosso, por que ninguém tá trabalhando com ele? Esse tipo de coisa. E é muito bacana ver que você também, né, que é muito bacana pra mim, autor, é ver que, pô, não tô segurando o escudo aqui sozinho, não. Tem outras pessoas lá querendo, batalhando. Eu vou por um lado, você vai por um outro. Tem outros no CAF que vão por outros completos, né? Se você parar para pensar, tem a fantasia tem formas N de se apresentar, né? É uma coisa assim que você pira até a cabeça de tantas formas que você pode ser diferente escrevendo fantasia. Então, eu fico muito feliz de ver essa palavra representatividade saindo do seu discurso. Acho isso massa. Certo. Não, então vamos. Se eu até fazer uma observação rapidinha, Claro. Hoje eu estava ouvindo um podcast, não sei se você conhece, do Writing Excuses. Não. É um podcast muito legal, são 4 autores americanos, entre eles o Brandon Sanderson, né, que é mais conhecido aqui. Certo. E eles estavam falando hoje, quer dizer, eu estava escutando o episódio hoje, sobre representatividade, diversidade e tal. Mas assim, a primeira coisa que eles falaram é diversidade. Por diversidade, eu quero ser diverso, porque eu acho importante ser diverso, é muito legal e já é legítimo por si só. Então, assim, eu quero deliberadamente ver outras pessoas representadas, né? Então, desde brasileiros até negros e pessoas com orientações sexuais diferentes, enfim, eu quero ver. Então, deliberadamente já é um movimento legítimo de fazer ficção ou cultura que seja diversa, mas também abre muitas outras portas, entendeu? Muitas outras portas. Então, assim, tocando de novo na mitologia medieval, na fantasia medieval, que não é um dos meus gêneros preferidos, mas é um gênero que eu tenho muito querido, por exemplo, por obras que eu li que foram importantes na minha formação de leitora e escritora. Então, assim, não criticando e não execrando nem nada essa fantasia, mas, assim, existem muitas outras coisas para muitos outros ambientes, muitas outras culturas para se explorar. E aí, quando eu penso em explorar outras culturas que não a mais massiva que a gente tem, com a qual a gente tem contato, que é a medieval, eu penso, então, eu gostaria de fazer alguma coisa ambientado no Brasil, alguma coisa relacionada ao Brasil, né? E aí, assim, você falou do Saci, é engraçado, porque daí sempre rola treta quando tem essa colocação, né? Tipo, por que ele escreve sobre o Saci? Meu, sim, pode escrever sobre o Saci, é muito legal. E 2, não é fantasia brasileira, não quer dizer necessariamente uma fantasia com inspirações tupi. É uma opção, mas assim, não é a única. E até, falando de fantasia, ficção científica, ficção especulativa em geral, a gente tem um colega, por exemplo, que escreve cyberpunk no Brasil, entendeu? E assim, não é só ambientado no Brasil, entendeu? Tem um conto recente dele de cyberpunk que se passa no carnaval, entendeu? Então, assim, putz, é super legal, sabe? É uma coisa que você tem... Com certeza, e resvalando aí no assim, é uma pena até que o selo Fantasy só tenha durado uma edição, porque o que saiu de Enéas Tavares é muito interessante, sabe? Sim, nossa, a ideia perfeito exemplo. De um liga extraordinária, né? Uma liga extraordinária brasileira com personagens da literatura brasileira. A ideia por si só já merecia peraí, vamos falar sobre isso. Sim, verdade. Então, é muito bem colocado, que o Enéas é uma coisa que saiu um outro estereótipo que a gente às vezes acaba criando de quando vai falar, eu quero escrever coisas brasileiras, né? E tipo, o cara pensa só em coisas tupi, que eu acho super legal, né? Você sabe, né? A gente já conversou sobre isso, eu acho super legal. Mas assim, às vezes o pessoal cria automaticamente uma repulsão por essa ambientação que eu não consigo entender, na verdade, mas enfim.
E aí pensa que é só isso, se limita, entendeu? E, putz, a gente tem tantas outras coisas. Tem Felipe Castilho escrevendo fantasia juvenil no Brasil, contemporânea, Uhum. meio em moldes, nos moldes Percy Jackson da vida, entendeu? Então, tem muitas alternativas super legais. E assim, enquanto eu não tiver uma razão muito forte para não escrever em ambientes, pelo menos inspirados no Brasil, né? Uhum. Como eu já escrevi algumas fantasias curtas, coisinhas bem curtas, para um curso, inclusive, que tinha uma ambientação meio colonial, assim, não era contemporâneo, né? Assim, recentemente escrevo mais contemporâneo, mas enquanto eu não tiver uma razão muito forte para não escrever no Brasil ou inspirado na nossa cultura, eu não Uhum. vou fazer, entendeu? Eu vou continuar escrevendo ou coisas no Brasil contemporâneo, ou coisas no Brasil do passado, ou coisas com inspiração das nossas N culturas, entendeu? Assim, pô, de novo, o nosso discurso parece que é até redundante eu ficar falando, porque eu assino embaixo mesmo, assim, é algo que eu me lembro, é engraçado como certas frases ou certos momentos são tão ordinários no sentido, né, mais fiel da palavra, Uhum. momentos que passam e são insignificantes por natureza, mas eles se tornam significantes porque te mudam. O meu sangue agreste, que eu vou Uhum. te enviar, eu juro pra Sim. você, Não, duas, beleza. eu entrei duas vezes na fila do correio e tava de uma coisa que eu falo assim, não, Relaxa. não Não. dá pra ficar. Mas o meu sangue agreste, a primeira versão que eu fiz, né, eu me formei em cinema e vídeo, então eu queria fazer um roteiro. E Uhum. na própria faculdade de cinema eu escrevi essa trilogia. E era Uhum. sobre um homem que perdeu a memória. Eu queria esse de novo, desse personagem virgem, como você falou, né, do não saber as coisas. Então eu queria um personagem que era completamente ignorante às regras do jogo que eu queria mostrar, e eu queria conversar sobre as regras do faroeste e tal. E Uhum. era, assim, era americano não mesmo, era nos Estados Unidos, pós-Álamo, sabe, a invasão Uhum. dos mexicanos, era Thomas Jefferson, sabe, os Ai, nomes sim. bem Jefferson Cooper, as coisas, nomes assim, Uhum. bem... E terminei de escrever, aí eu comecei a namorar essa minha namorada atual, e Uhum. ela faz artes, e ela assim, ela meio que ela e o meu amigo que publicou o livro, Davi Boaventura, que eu vou mandar, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu tenho duas cópias do livro de Davi Boaventura para Uhum. completar meu atraso, eu vou botar uma Opa, autografada por ele, não, certo? aí, Assim, oh, aí e não nem ele, precisava, mas eu não, vou. mas eu vou porque eu acho que você vai curtir, eu acho que você vai Uhum. curtir muito. Enfim, esse cara mudou minha vida. E eu vi ele publicando e eu falei assim, pô, é real, eu consigo fazer isso. Mas quando eu mostrei pra minha namorada assim, ó, escrevi o faroeste sangue piedoso americano, assim, aí ela chegou assim, eu não sei se eu quero ler algo. Não, assim, eu cansei de ver brasileiro escrevendo sobre americano. E foi, tipo assim, foi uma porrada, assim, eu, pá! E mudou minha vida, mudou assim, eu, caramba, por quê, velho? Assim, eu tenho todas as justificativas do mundo para dizer por que eu escrevo em coisas americanas, se eu quisesse Uhum. escrever coisas americanas. Eu sou neto de americana, minha avó, você falou de sua família, te incentivou à leitura, minha família me incentivou ao cinema, minha avó tem uma videoteca de VHS que tá morrendo aqui, mas de 15 mil filmes, certo? Então, eu tinha isso, eu tenho esse discurso, Uhum. porque eu posso falar, e minha família é americana, mas eu sou Uhum. brasileiro. Pô, eu quero falar sobre brasileiro agora. Mudou minha vida. Massa. Nem sabia, meu, Pra gente não... legal. Não sabia do que. Assim, faz todo sentido agora, né? Obviamente que Fraser é americano, mas não tinha pensado. E assim, de fato. E às vezes eu penso assim, por exemplo, eu tenho, bom, pelo meu sobrenome, pelo Bianchi, pelo Bruscadin, pelo Pink, são todos sobrenomes italianos, e pela presença que eu tive com os meus avós, que eram italianos, meus bisavós, né? Eu poderia escrever, mas assim, olha que engraçado, né? O reflexo mais nítido de que mais do que italiana, eu sou descendente de italianos no Brasil. E aí isso se Uhum. reflete de cara no Tito, que é o outro protagonista do Lobo de Rua, que é um italiano, Uhum. um imigrante italiano no Brasil. Entendeu? E É. assim, na verdade, eu já até, o pessoal pergunta se tem alguma inspiração tal, assim, ele não tem nada a ver, nem física, quando eu imaginei, né? Nem física e nem psicologicamente com os meus avós, nem nada. Mas é uma figura que a gente
pelo menos eu aqui que moro aqui em São Paulo e que vou muito para São Paulo e que visitava muitos meus avós na Lapa, que é o super bairro da imigração italiana, para mim é uma figura existente. Então, assim, a gente consegue até honrar, né, nossas origens, por mais clichê que seja, né? E ainda assim trazer a parte que nos cabe como brasileira, entendeu? Exato, exatamente, eu vejo isso com muito valor. Mas eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que a gente ia começar a falar e aí o papo lobo de rua. Vamos lá, uma pergunta aqui que eu também fiz, mas você meio que respondeu, mas eu acho que é interessante de novo, eu espero muito que a galera esteja curiosa para ouvir o que a gente tem para falar, para a gente conversar. Então, para que a galera e eu espero que sejam, assim, eu tenho que na minha cabeça que sejam pessoas que estejam interessadas em entender a vida desse escritor iniciante. Mas eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você terminou de escrever o livro. Isso eu sei que você fez autopublicação, mas antes de você pensar autopublicação, mandou para editoras, mandou originais, ouviu não? Como é que foi esse processo aí? Tá, então, não mandei. Porque foi assim, foi meio que... E hoje até eu acho, eu fico satisfeita que tenha acontecido assim, embora não tenha sido uma coisa premeditada, por assim dizer. Mas assim, quando eu terminei o Lobo de Rua, postei lá no Edbook, que era a ideia que a gente tinha lá de fazer a tal da coletânea para todo mundo ler as obras uns dos outros. Publiquei lá no Edbook, né, gratuito, aberto para quem quisesse ler. Obviamente, o alcance foi ali o pessoal do CAF. O pessoal do CAF leu e começou a vir falar comigo, quem lia, quem já me conhecia, às vezes ia pessoas que eu sequer conhecia, que hoje são grandes amigos meus, daqui de São Paulo mesmo e tal, da gente ir e ficar escrevendo junto, conversando e tal. Vieram me procurar e falaram, nossa, gostei pra caramba do Lobo de Rua e tal. E aí uma amiga em particular, que é a Paola Silveira, ela é escritora também, não tem nada ainda publicado, você a conhece, né? Conheço. Você amiga do Facebook também. Chegou a ler... você chegou a ler uma parte do original dela já, né? Do Foi que ela estava procurando pessoas que falavam do sertão e tal. E foi você que me indicou até. Foi, a gente falou ali no carro. Sei lá, mas sim, eu tenho ela como amiga, tenho sim. Tá. E aí a Paola falou pra mim, vem me procurar, a gente não se conhecia, ela veio me procurar, falar que tinha gostado muito. E aí depois a gente começou a conversar, tal. Ela falou, por que você não publica, não dá uma revisada ali, um tapa nele e autopublica? E aí eu sabia que era uma novela, eu achava totalmente da minha cabeça, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum histórico. Eu achava que novelas não eram publicadas no Brasil. De fato, depois eu vi que realmente a gente tem uma cultura muito mais do romance do que da ficção curta, ao contrário de, por exemplo, ficção especulativa nos Estados Unidos, que começa na ficção curta das revistas, novelas, e depois evolui para o romance, enfim. E aí eu falei, bom, é curto. Eu achava que era, assim, eu não tinha a pretensão de falar, nossa, é um super livro pronto, né, em termos de qualidade, em termos de escrita, enfim, eu não tinha nenhuma certeza disso, assim. Eu falei, bom, tá bom, então vou publicar na Amazon, que é um jeito que eu vi lá que é legal, você não gasta nada e tal. Antes de publicar na Amazon, eu paguei uma revisão com uma amiga nossa do CAF, inclusive a Ana Lúcia Merege, que oferece serviços de revisão em geral e também freelance. E pedi para fazer umas ilustrações. Procurei um ilustrador que eu não conhecia, conheci pelo Catarse, inclusive. Vi um projeto dele no Catarse, apoiei, adorei, e aí fui atrás dele, pedi para ele fazer umas artes comissionadas do livro e tal. E aí, beleza, lancei na Amazon. Então foi o primeiro movimento. Não tinha mandado para nenhuma editora. Então, assim, o lado bom é que eu não vi nenhum, não. Mas o lado ruim é que, tipo, era um material totalmente bruto, né? Tipo, totalmente... Exceto a revista... Totalmente não. Era um material bruto em termos de história, vamos dizer assim. Mas ele tava, pelo menos, revisado. E aí, resolvi, depois de um tempo, também por um retorno positivo das pessoas, que daí começou... O livro começou a alcançar um pouco mais pessoas, além do círculo de pessoas que eu conhecia, ao menos pela internet, né? Aí a Paola também virou e falou, bom, então por que você não publica físico? Porque você tá indo pra Bienal do Rio, né? Eu ia pra Bienal do Rio não desse ano, 2016, 2015. 2015.
tava indo pra Bienal do Rio, e aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uns livros de cartão de visita. Então peguei e fui com meus livrinhos lá, fui com 5 livrinhos lá pra Bienal, conversei com algumas pessoas, entreguei alguns livrinhos e comecei a vender. Então, e aí nesse fluxo de autopublicação e de começar a estudar, eu percebi que ele, apesar de eu ter muito carinho e tal, de gostar bastante do Lobo de Rua, ele não era um original, provavelmente, que teria sido publicado por alguma editora, por N razões. Porque a história não tem um formato convencional, porque tem problemas de construção da história e tal, enfim. E aí eu falei, putz, então assim, querendo ou não, eu fiz uma coisa legal que foi criar um primeiro cartão de visita que chama a atenção de as pessoas, pelo menos para querer falar comigo, tanto leitores e outros amigos escritores, quanto, sei lá, profissionais e tal do ramo que eu já conheci nesse meio tempo. Mas não cheguei a mandar para nenhuma editora. Então, assim, eu ainda não passei pela fase dos originais negados. Mas, assim, eu tenho certeza que não tardará, entendeu? Porque, assim, pretendo mandar o meu próximo original para a editora e eu sei que ainda preciso comer bastante feijão, assim, para publicar alguma coisa. Assim, uma coisa que, assim, eu tenho alguns mantras de inspiração, sabe? Tipo aquele momento, vou ouvir aqui Rock Balboa pra me sentir. E um deles é um podcast do Jovem Nerd em que ele conversa com Spo, Dracon, Bianco, o Solano e esqueci o nome do outro. O Local dela. Assim, é muito interessante ouvir cada um deles, e eles falam, e ouvindo a história deles, e você, quando começa a trilhar a sua, a verdade cada história é uma história, não tem uma história igual a outra. Sim, sem dúvida. Não tem, assim, a fórmula, se é que existe, é trabalhar e jogar duro, não desistir. Essa é a única fórmula mesmo. O resto, o jeito como você vai chegar lá, cada um faz o seu. Eu acho que é isso e ter paciência, porque, assim, é demorado, de qualquer forma, entendeu? Então, assim, eu acho que a forma que é menos demorada é, por exemplo, o caminho do Rafael Montes, né, o autor de policial brasileiro, novinho e tal, que é você ganhar um concurso literário de renome, que ele foi, no caso dele, acho que foi o prêmio, não sei se foi o prêmio Sesc ou o prêmio São Paulo, não sei. Literário aí a Companhia das Letras e aí agora eu leio, né? Beleza, mas mesmo assim não é tão rápido quanto a gente imagina. Não é assim, terminei meu original e daqui 6 meses eu tô dando entrevista pro jornal. Definitivamente não, você pode ser o maior gênio. O maior gênio. Entendeu? Mas assim, até... Ou você também pode não ser um gênio e chegar lá. A questão com o mercado é um bichinho... Exato, mas ainda assim, já vai assim, 1 ano, no mínimo dos mínimos do mínimos, desde que você termine o rascunho. Então assim, se você não tem isso certo na sua cabeça, e que a gente não tem, né, porque a gente não manja nada de nada quando a gente começa, porque não tem lugar nenhum, você fala, nossa, então eu tô mal, ou sei lá, putz, não tô indo, né, estou fracassando. E tipo, não, sei lá, você pode até estar, mas não necessariamente. Então, isso aí, se você vai decidir por autopublicação, então, né, desde que eu escrevi Lobo de Rua, já vai mais 2 anos e pouco, e agora que eu consegui o meu contrato com a Dame Blanche para publicar o Lobo de Rua, que foi meu primeiro original, lá em 2014. Eu ia estar aqui nessa... Não, vamos lá, para voltar para a pauta. Certo, então, é isso. A próxima pergunta é exatamente sobre a Dame Blanche. O livro vai ser republicado, né, na verdade, pela Dame Blanche. E é um outro canal, assim, que de novo, nossas histórias são muito, muito, muito ligadas. Editora pequena, começando. Eu acho que editoras pequenas são o tchan do negócio para quem está começando. Eles estão precisando exatamente de pessoas como a gente, que está começando também. Sem dúvida. E a Dami foi legal, na verdade, porque assim, eu não tinha pretensão de mandar o Lobo de Rua para nenhuma outra editora. Eu já estava trabalhando no meu outro original, no meu próximo original,
Pra daí, depois dali, N tempos, porque tá bem, ele não tá nem próximo de ser acabado, vamos dizer assim, de mandar pra uma editora e tal. Então eu não tinha essa intenção de seguir com o Lobo de Rua. Pra mim, eu tinha atingido o que eu podia atingir com o Lobo de Rua. Só que quando eu vi a proposta da Dami, que eu desconhecia, não conhecia as pessoas, conhecia assim, mais ou menos ali de ver pelo Facebook. Quando eu vi a proposta basicamente era fantasias o mais inclusivas e diversas possíveis, incluindo ficções curtas. Ué, nóis. É nóis. E assim, que nem eu falei, quando eu vi a proposta da Dami, eu me apaixonei pela proposta da editora. Isso antes de eu pensar que eu ia mandar meu original. Eu já achei muito legal, porque como você disse, eu acho que era uma coisa que a gente precisava. Uma editora de formato tradicional, que uma editora que ela tá interessada primariamente obviamente, em ganhar dinheiro, obviamente é uma empresa, mas investir em novos autores, investir nas obras, ou não novos, mas investir nos autores, enfim. E aí eu vi fantasia curta, inclusive, e diversa, enfim. Aí eu falei, tá, vou mandar, né? Tipo, assim, mal não vai fazer. Peguei, mandei, e por um processo tradicional de pitching. Então mandei, passei por várias etapazinhas e acabou que o meu original foi aceito. E aí foi muito legal ver que, tipo, que não tinha, que o Lobo de Rua não tinha parado na autopublicação. Que seria ótimo se tivesse parado, assim, eu não estaria frustrada de jeito nenhum. Mas foi, putz, um puta... Pô, é uma alegria muito grande, né? Entendeu? Se eu fiquei feliz lendo a notícia, eu só consigo imaginar como você deve ter se sentido, né? Foi, putz, muito legal, muito legal. Ainda mais por ter sido inesperado, de tipo, não era assim, não era mais uma coisa que com a qual eu contava, entendeu? Aí quando deu certo, eu, como assim? Massa. Vamos lá. Certo, então agora, assim, a bateria de minha câmera que estava aqui já foi. Então só estamos aqui no Hangout. Então, vamos então. Eu acho assim, eu tenho perguntas sobre o Lobo de Rua, mas aí, pela questão do tempo mesmo, pra gente. Vamos pro outro. Porque são perguntas até mais direcionadas para a obra mesmo, e a gente pode fazer isso pelo texto, ou talvez um outro momento. A gente pode até fazer uma coisa com o lançamento da Dame Blanche, a gente pode pensar em coisas sempre, certo? Mas vamos então conversar sobre algo que é importantíssimo, que é sobre o Contos da Taverna no Catarse, certo? Então, só para deixa eu até mudar aqui para ficar aqui em mim, só para eu deixar bem claro isso. É o seguinte, galera. O Catarse e na verdade, qualquer plataforma de crowdfunding, eu acho uma ferramenta fantástica. Eu acho uma ferramenta que dá poder para o consumidor, que dá poder para o produtor, certo? A Janaína, junto com a galera do CAF, está com um projeto, certo? Contos de Taverna, tá lá no Catarse, certo? Eu vou deixar link na descrição, é óbvio, certo? E eu vou perguntar para ela a proposta, essas coisas todas, mas de primeira assim, é o seguinte, entra lá e ajuda, porque assim, é primordial para que essa onda toda que a gente tá, eu e a Janaína estamos defendendo, que é esses autores iniciantes que têm uma coisa nova para falar, que exatamente por serem novos, estarem fora do mercado, vão falar com uma forma de pessoas novas e fora do mercado, certo? Então entra lá e ajuda, beleza? Então vamos conversar sobre Contos de Taverna. Beleza, então vamos falar do CAF. Explica aí o CAF para quem não sabe o que é o CAF. Beleza, então o CAF é um clube de autores de fantasia, que é basicamente o que a gente tem dos clubes de leitura, só que é um clube de escrita. E ele é, obviamente, virtual, né? Então, para alcançar até o Brasil inteiro e tal. Então, é uma comunidade no Facebook que tem os seus braços aí em outras... Então, a gente tem um chat, a gente tem uma fanpage, a gente tem uma página, um site que vai ser revigorado, se der certo, até como uma consequência do Contos de Taverna. Mas é basicamente uma comunidade, independente da rede social, de autores de fantasia.
A gente tem um misto de autores já publicados, alguns consagrados. O Bianco outro dia postou lá no Clube Autor de Fantasia, eu quase infartei quando eu vi. Tipo, meu Deus, né? Tipo, socorro. O Sport também já publicou lá, então assim, fez alguns comentários, né? Então imagina a situação. Mas, obviamente, é uma coisa mais voltada a autores iniciantes que estão buscando discussões, dúvidas sobre escrita, sobre publicação, enfim. Assim, e desde o dia que eu entrei, a coisa que mais, assim, a primeira coisa que eu falaria, assim, é um alívio no tipo de coisa e de comentário que você vê de grupos no Facebook, o que o CAF faz. É um grupo realmente aonde as picuinhas, quando vêm, e assim, eu pessoalmente nunca vi, mas imagino que deva vir uma ou outra, mas são raridades. É um grupo de apoio ali. O que eu acho mais bacana é que alguém posta uma pergunta, 99% das vezes tem 2 páginas de comentários de galera conversando. Isso que eu fico encantado com o CAF. Sim, sim. O CAF, assim, infelizmente a gente tem um engajamento, apesar de ser uma página relativamente pequena, nós temos um grupo, né, com quase 3 mil membros agora, é uma página que tem um engajamento mais alto do que outras páginas desse tema tem, né? Então, de fato, assim, a gente limita um pouco a divulgação vazia de obras, que eu acho que é uma coisa que acaba dando espaço, né, pra gente discutir sobre o que quer que seja. E daí tem desde criação até consumo. Agora a gente tem bastante, recentemente, tópicos sobre tal filme, sobre tal livro. A gente deixa porque eu acho que faz parte da escrita. É difícil dissociar, né, a escrita de leitura. Claro. Mas a gente evita publicação vazia, divulgação vazia, o que significa que a gente não proíbe divulgação, mas a gente gosta que a divulgação esteja dentro de um contexto, né, tipo, de uma discussão, até para ver engajamento mesmo, porque quando você vê lá uma propaganda qualquer, em geral, eu pelo menos ignoro, tipo, difícil eu ir lá e ler. E aí, assim, a nossa ideia era expandir para novos horizontes, e a primeira coisa que a gente gostaria de fazer era mesmo uma antologia física, né? Porque hoje a gente sabe que a gente tem os contatos e as pessoas interessadas por fazer antologias virtuais, digitais, né, em e-books que são super legais, mas a gente gostaria de dar um passo a mais e fazer antologia física. E foi daí da onde nasceu o projeto de crowdfunding do Conto de Taverna. Então, o Conto de Taverna é um livro com 10 contos de 10 autores, 9 autores nacionais e um convidado internacional, que é o Mark Lawrence, o autor da Trilogia dos Espinhos. E entre esses 9 autores nacionais, nós temos desde autores que nunca publicaram nada, até autores que já têm um relativo prestígio dentro do cenário indie ainda, por assim dizer, da fantasia nacional. Então a gente tem, por exemplo, num extremo a gente tem o Beraldo, que é um autor bastante conhecido para quem gosta de fantasia e tal, que é autor do Mundo do Reinos Eternos, que é o livro novo, e o que é ambientado na África e tal. Acho que você já deve ter visto, com certeza. Tem uma capa amarela e uma capa verde. E a gente tem outros extremos. Tem eu ali no meio, que já publiquei e tal. E a gente tem outros extremos, outros que nunca publicaram. Então essa é a ideia. E aí são contos ambientados de tema medieval, por uma questão de carinho de todos nós com esse gênero, como na formação de leitores, de escritores. Então a gente não abriu essa antologia ainda, mas a nossa intenção se essa antologia for bem sucedida, abrir novas antologias de mesmo formato para os autores do CAF todos, entendeu? Certo. Então abrir para submissões. Eu acho que o mais importante do que esse projeto se financiar e dar certo por si só, pelo que ele pelo livrinho lá que ele vai representar no final das contas, eu acho que é mais um primeiro passo numa iniciativa um pouco maior de criar essas antologias para autores nacionais, com 2 características que se diferem um pouco do que a gente vê por aí. Uma delas é que a gente está, desde o princípio, falando de crowdfunding, ou de publicação tradicional. Isso tudo vai depender de como evoluir, obviamente, claro,
projeto e os próximos. Ou seja, não vamos cobrar do autor. Ou seja, vamos selecionar o autor por pura qualidade do texto e da história e não por quem pode acessar aquela antologia ou não. E a segunda... Não, na verdade, acho que era só esse diferencial. Nós vamos fazer uma... não, lembrei. Tem mais um diferencial também. E a segunda diferencial é com a preocupação de seguir todos os passos de uma produção editorial séria. Então, a gente não vai lançar um negócio sem revisar, a gente não vai lançar um negócio sem passar por uma leitura crítica, sem passar por uma revisão, por um copy desk, uma diagramação legal, uma capa feita por um profissional e não feita por um de nós que acha que desenha, então é por um inclusive um membro do CAF, mas é uma profissional da ilustração. Então, isso são as duas coisas que a gente quer destacar nessa antologia. É uma coisa que, de novo, a outra coisa que a experiência vai dar é que muitas vezes, assim, eu acho o seguinte, aí é achismo puro, posso estar errado, mas quando você se você escreve porque você gosta, né? Se você escreve porque você sente aquele tesão e aquele, não, eu vou criar um mundo, ou então eu vou pegar esse mundo meu e vou criar meus personagens, e é muito difícil você não meio que se apaixonar naquele período inicial pela sua obra. E é normal. É muito importante o trabalho das pessoas que vão dizer, olha, velho, é bom, mas peraí, calma, tem coisa que precisa melhorar. E foi uma coisa, assim, que me preocupou muito no meu primeiro romance. Eu venci esse edital, né, que foi o do João Baldo, e acontece que a única crítica que eu faria é que, por ser do governo, por ser, na verdade, do município, né, por forma de licitação. E licitação faz quem paga menos. E geralmente nisso tem corte. E o que eu não tive foi uma editora. Eu não tive uma editora com o meu livro. E eu leio o meu livro e pego e sinto assim, meu Deus, como é que isso aqui passou, sabe? Sim, é muito similar. Antes da publicação pela Dami foi a mesma coisa, entendeu? Eu tenho um super orgulho do Lobo de Rua, mas ao mesmo tempo eu sei que tem N falhas. Caramba! Assim, meu livro tem horas que eu fico assim, meu Deus do céu, não, meu Deus. Quando eu escrevi, que drogas que eu usei para escrever isso. E aí você aprende o papel que uma editora tem de verdade, sabe? Quando eu também tenho um projeto de crowdfunding que ainda não está no ar, vai ser lançado, mas eu procurei eu procurei editoras para falar assim, ó, velho, toca aqui na minha mão, porque eu não quero o crowdfunding dá muito poder pro realizador, e se o realizador, se ele acha que ele tá perfeito, ele vai entregar o negócio do jeito que ele acha que tá perfeito. Eu pedi uma editora para dizer, Ian, peraí, calma, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma coisa acolá. E graças a Deus eu achei uma, mas eu acho que um outro conselho que eu dou para escritores iniciantes é procurar pessoas que deem porrada, que deem soco, que vai falar assim, porque você não é amigo da pessoa se você passa a mão na cabeça dela, porque quem vai dar porrada não vai ser amigo, e aí vai chegar com a porrada 10 vezes maior. Sim, não, é verdade, sem dúvida. Tanto um leitor beta, que daí pode ser um amigo seu, um colega e tudo mais, mas que tem esse interesse de fato ler e criticar sua obra. E depois, assim, eu acho que são duas coisas. Eu acho que você tem que ter leitor ou leitores beta. E eu acho interessante, particularmente, que você tenha uma leitura crítica de um profissional que conhece o mercado. Porque daí são coisas diferentes. Uma coisa é você fazer um livro que as pessoas... uma coisa é fazer o meu livro e você ler e gostar e achar super legal. E outra coisa é esse livro ter um potencial de publicação. Né? Entendi, que, assim, claro. É claro que a gente quer escrever e a gente quer fazer a nossa arte e tudo mais. Mas eu acho, assim, eu quero que as pessoas leiam. Então eu quero que seja uma coisa que tenha um alcance. Uma coisa que tenha uma circulação, né? Então, assim, não é questão de você adequar, entendeu? Mas é uma questão de você saber identificar o que as pessoas querem saber dentro de uma temática que você quer falar, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é legal. Tem uma frase, né, que é bem famosa, como é?
os navios ficam protegidos quando eles estão na doca, né? Quando eles estão, mas não foi para isso que eles foram construídos, né? Então, quando você constrói um navio, você está construindo para que outras pessoas, para que atravessem o mar, para que... Quando você escreve, você não escreve para você escreve para ele ser publicado, para ele ser lido, para ele ser adorado, ou para que ele possa melhorar você como artista. Sabe? Então, é uma profissão que precisa e demanda um pouco de orgulho, sabe? Eu quero mostrar para os outros, né? Mas também tem que saber ouvir, E é muito difícil ouvir. Ouvir é uma coisa complicada. É verdade. E ser crítico é difícil. Porque muitas vezes a crítica negativa vem como soa no ouvido da pessoa que está ouvindo como se fosse não tá legal. Não, é isso. Ou às vezes uma ofensa, sei lá, tem reações diferentes, Mas com certeza, sem dúvida. Beleza. Uma pergunta para a galera que tá pensando em apoiar o Contos vocês pensaram contos para o livro ou é uma coletânea de coisas que vocês já tinham escritas? Como é que é isso? Vocês pensaram foram contos para o livro. Oi? Foram contos para o livro. A gente convidou... Na verdade, assim, é uma mistura. Tem 2 contos, se não me engano, que já tinham sido escritos na temática. Foram adequados em termos de extensão e tudo mais. Porque a temática, na verdade, era bem aberta, né? Era fantasia medieval. Então, não tinha nenhuma outra especificação. Então, a gente vai ter desde fantasias medievais bem puras, com dragões e até a fantasia medieval que se passa num universo de alta fantasia parecido com a África, que é o Conto do Beraldo. Então, mas são contos escritos para o Conto de Taverna. Massa. Então, assim, se você assistiu essa entrevista até agora e você não apoiou, eu não entendo você. Apoie, por favor, nunca pedi nada para vocês. Vamos lá. Certo. Então, Juliana, a gente está chegando aqui na parte final. Eu queria saber, assim, você também já respondeu essa pergunta, mas se você puder dar sabe, uma coisinha assim. Qual é o próximo plano de Janaína Bianchi, escritora? Beleza. Bom, então, assim, agora a gente em breve vai publicar o Lobo de Rua pela Dami, com algumas modificaçõezinhas, algumas coisinhas novas, então eu acho que vai ser legal. Em termos de escrita, eu tô ainda escrevendo meu romance dentro do universo da Galeria Creta, mas eu pausei o romance pelo menos até o final do ano, por conta de, até divulguei isso no Facebook, então também assim, não é segredo nem nada, mas eu tô escrevendo uma novela em inglês para submissão nova que a revista Thor, abriu. E aí eu até deixo aqui invoco os meus amigos escritores, porque a Thor abriu um edital com a seguinte temática: fantasia, alta fantasia, quest fantasy e aquela Sword and Sorcery fantasy. Essa é a temática, em ambientes que não sejam a Europa medieval. Então, eles especificaram, pontuaram a África, a Ásia e as comunidades, as sociedades nativo-americanas. Não precisa ser no nosso mundo, não precisa ser no nosso universo, podem ser altas, inclusive ele fala, pode ser alta fantasia, com essas temáticas. A parte boa é isso, que a gente tem uma certa... outra coisa, a Thor, ela tem muito incentivo eles procuram deliberadamente autores diversos, além de obras diversas. Então, mulheres, autores de vários países, de várias culturas e de várias orientações e tal. Apareceu aqui. Não, tudo bem, faz um vulto aqui. Coloca tipo um continho da taverna. E é legal também que a gente tem uma certa vantagem nisso, né? Porque a gente já escreve com esse olhar não centralizado na Europa. Entendi. A desvantagem, mas que eu acho legal cada um analisar, e se for o caso, ir atrás, é que a novela é grande, é de 20 mil a 40 mil palavras. Lá.
É. né? Então, assim, então por isso que eu pausei o romance e tô escrevendo essa novela. E aí, Massa, que bom. e assim, Não, de todo modo, essa novela, se não for selecionada, que acho que é tipo, mais fácil do que o contrário, né? Mas enfim, se não for selecionada, eu pretendo publicar. Tô gostando bastante do resultado. Publicar primeiro em inglês e daí depois, quem sabe, em português. Mas isso seria só daqui a um tempão, né? Então, assim, o que eu tô fazendo agora, escrevendo agora é isso. Só mais uma coisa, assim que a gente pulou nas coisas que eu ia Não. comentar de lobo de rua, mas eu não queria deixar passar isso. Uma característica da sua escrita que me inveja além de eu achar que a fluidez onde, assim, é uma das coisas que mais me incomoda na minha escrita e eu vejo muito bem trabalhado na sua escrita, como uma frase conversa com a outra, sabe? Tipo, Uhum. a linha da narração é bem contínua, mas além disso, o que me surpreende assim é o espaço de tempo em que a história se passa é muito curto e isso demanda um trabalho de valorizar pequenas coisas, de valorizar, sabe? Tipo assim, é um livro. Tem quantas páginas assim no total? Tem páginas, 112 páginas, 112 inclusive. páginas. Passa em quê? Em 2 dias? Dois Se dias, três passa dias? 2 dias, 2 dias. E isso para mim é muito diferente do que eu escrevo. Então eu gosto de ler isso, eu gosto de ler gente diferente, sabe? Então ver que toda aquela história se passa em um curto período, para mim é um trabalho que eu não conseguiria fazer e isso eu acho isso, sabe, assim, invejável. E quando eu digo invejável é aquela inveja branca de falar assim, poxa, Uhum. tem que trabalhar isso, eu tenho que chegar aí. Massa. É, isso é uma coisa que a gente para, entendeu? Oi? Eu posso ser Falhou muito, mas completo tudo. Opa, Falhou tá me tudo, ouvindo? parou tudo. Parou você. Aí, pronto. Tá me ouvindo? Agora eu tô te vendo. Diga. Beleza. Não, e pra mim é engraçado que assim, é, eu tenho já um incômodozinho com o que eu escrevo ser muito devagar, entendeu? Devagar no É mesmo? sentido de, tipo, uma ceninha depois da outra. Não é uma coisa que eu sinto, nossa, eu quero mudar completamente. Mas é uma coisa que às vezes eu me pego, tipo, falando. Às vezes eu me pego, gente, não preciso fazer essa cena, entendeu? Ela não vai ser importante, pula. Tipo, vai pra Entendi, outra coisa. entendi. Mas realmente, né? Assim, e tem outra coisa também, assim, é engraçado conversando com esse meu amigo, Davi Boaventura, falando sobre o livro dele, como é que ele olha pro livro dele. Eu acho que todo primeiro romance vai sofrer um pouco daquele. Eu podia tá melhor, podia estar. Sabe, porque o primeiro, assim, é o momento que você bota a sua cara a tapa. Sim, sim. Então, é claro que você vai se sentir mais vulnerável naquele. É a obra mais vulnerável no sentido de você olhar para assim, pô, eu era uma criança, entre Aham, aspas, aham. aí, Eu não negócio. sabia o que eu estava fazendo, né? Exatamente, exatamente. Então, Jana, vamos aqui a penúltima pergunta, não, a última pergunta e depois a gente vai para aquelas perguntas que eu falei que eu ia fazer, certo? É, Qual é o livro que você indica para a galera que tá assistindo aqui? Um livro assim que você fala assim, ó, galera, isso aqui é, sabe? É o curso. Tá, legal. É Bom, então eu o vou top of aproveitar mind. você conectar o que eu falei já antes, porque, de fato, na verdade, mesmo que eu não tivesse falado, acho que seria o livro que eu indicaria. Nessa onda do que a gente está falando, de nacionais, de coisas ambientadas no Brasil e de qualidade, Sim, eu indico muito o trabalho do Eric Novello como um todo, do autor. certo. Ele tem, acho que são 3 livros publicados no momento, que é o Neon Azul, A Sombra do Sol e o último que é o Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues, que eu acho que talvez ele seja mais conhecido, ele é mais recente. Mas se for para recomendar um, recomendo o Neon Azul, porque é um livro muito legal, é um romance fix-up, então são vários contos que se entrelaçam, que se passam, tem esse clima no ar e tal, se passa numa boate que se chama Neon Azul, uma boate sobrenatural também no Rio de Janeiro. Então, super recomendo, porque é uma escrita linda, tipo, acho que é uma das mais maduras na fantasia nacional. É uma Uhum. história super legal, super empolgante e também tem o bônus de ter sido uma das coisas que me fez pensar que, nossa, fantasia urbana no Brasil é possível. Antes do Massa, Levi e tal. massa. Eu já falei isso para você, mas vou pontuar de novo. Samir Machado de Machado,
Procure esse Tá. cara, ele é muito bom. Ele é muito, 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 muito bom. Na realidade, a Não Editora, que é, se não me engano, do Rio Grande do Sul, é assim, tudo que eles publicam, eu fico fascinado. Ah, legal, E, legal. e o Samir, ele lançou agora o Homens Elegantes, que eu comprei no dia do meu aniversário, mas não tive chance de ler ainda. Uhum. Mas o Quatro Soldados é uma coisa. É Não, capa e não, acho que tinha me espada, falado mesmo, eu preciso ir atrás. é capa e espada, só que com missão jesuíta. É assim, Legal, ah, meu Deus do céu, é incrível. legal, Beleza. legal. Então, aqui, assim, como eu sou fã de cinema, cinema sempre foi minha paixão. Isso aqui que eu vou fazer, as perguntas que eu vou fazer é o que o Inside the Actor Studios fazia, que eram perguntas que eu sempre esperava o final da entrevista para ouvir essas respostas, certo? Legal. Então, assim, se não vier nada, fala a primeira coisa que pensar, Beleza, certo? beleza. Qual é a sua frase, qual é a sua palavra favorita? Ó, correndo o risco de ser clichê, vai. Eu gosto muito de fantasia. Eu acho legal Fantasia. porque pelas várias implicações que tem de se fantasiar e de fantasiar, entendeu? Tipo, você ir pra fora, né? Pronto. Qual é a sua palavra, qual é a palavra que você não gosta? Meritocracia. É nóis! Odeio, High five aqui odeio. virtual. Tô contigo. O que é que te inspira de forma criativa, espiritual e emocional? Olha, resumindo, é conhecer coisas e pessoas novas. Basicamente isso, assim. Sempre quando eu tô conversando com alguém, ou ouvindo a história de alguém, que eu tenho pequenas ideias e que eu fico empolgada para escrever ou para criar, entendeu? Conhecer pessoas, viajar. Então isso inclui, né? Viajar, conhecer outras pessoas novas e tal. E o que é que faz o oposto disso? Aquilo que te desliga, que te, sabe, que é o seu break, é o freio criativo e espiritual. É essas briguinhas, ver tanta coisa zoada no mundo e, tipo, principalmente na rede social, que é um negócio que já é um ambiente insalubre, entendeu? Então, quando isso acontece, às vezes eu desligo tudo e vou embora, porque realmente acaba com a minha energia, assim, sabe? Certo. Qual é o seu palavrão predileto? Nossa, essa é. Bom, você leu o nome de você sabe que eu sou uma pessoa um pouco, né, propensa a palavrões. Olha, eu não tenho um preferido, mas assim, o que eu não gosto, eu vou falar, que eu sempre repito, palavrões que envolvem pessoas que não sejam a pessoa que está sendo xingada. Pessoas, xingamentos que envolvem a mãe ou a Sim, sim. esposa das pessoas. Mas, Pronto. Qual é um som ou ruído que você gosta, você ama? clichêzão, chuva. Chuva. Ah, é muito Adoro. bom. Acho que Qual é o som ou ruído que você odeia? qualquer barulhinho constante e ininterrupto. Tenho desespero. Tá. Qual profissão, tirando a que você tem, as duas, no caso, né, que você tem, Uhum. que você queria ter? Aí, olha, eu gostaria de ser tradutora, acho que é um negócio legal, jornalista, debandar pro humano mesmo, né? E qual é a Publicitária, profissão, acho legal. e qual a profissão que você não teria de jeito nenhum? Qualquer coisa da área de saúde. Por ver a minha irmã, saber que eu tenho zero, zero disposição para me entregar desse jeito, entendeu? Aqui, de novo, a high five é nós de novo aqui, É porque nóis, não. Porque eu também, área de cortar alguém, costurar Eu acho alguém. lindo, maravilhoso, mas assim, não conseguiria, ia morrer. Não, não tem nada. Eu acho a profissão assim, louvável. Eu acho é quase divina a profissão, mas Aham, eu, de jeito nenhum. também não. Se o céu existe, o que você queria ouvir Deus falar quando você chegasse nos portões do céu? Olha, ultimamente, com tanto de coisa que eu quero fazer, que eu quero escrever, que eu quero ler, eu gostaria que ele falasse assim: vai lá, descansa um pouquinho ali, que logo eu te mando de volta pra você terminar o que você tem que fazer, entendeu? Tá. Ilha deserta, qual é o livro que você leva? Ah, e a história sem fim. Gosto muito, é o que sempre vem na minha cabeça.
Qual é o autor que você leva para a Ilha Deserta? Ah, o Neil Gaiman. E você tem, se você tivesse que tatuar uma citação, qual seria? Você tem uma citação? Tenho. Eu gosto muito da citação do Neil Gaiman, que eu sempre replico por aí, que é aquela que ele fala, eu não vou saber se tá ipsis literis, tá? Mas que é aquela citação que ele fala, é uma citação, um diálogo do Sandman, que ele diz que todas as pessoas têm um mundo secreto dentro de si. Por mais que elas sejam sem graça e elas pareçam chatas por fora, elas têm um mundo secreto dentro de si. Eu tento levar isso um pouco, não só pro lado da criação, que eu acho, da potencial das pessoas de criar coisas, mas também um pouco pro lado empático, entendeu? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, esse caixa de supermercado tá sendo mal educado comigo. E você não sabe tudo que tem por trás daquela pessoa. Pode haver, pode não haver, entendeu? Eu acho legal essa situação. Pronto. Janaína, foi muito gostoso, muito delicioso essa conversa. Muito legal. Muito feliz de ter iniciado isso, sabe? É uma coisa que... o convite, muito legal. Poxa, eu tô muito feliz, tô, assim, não só na torcida, mas no que eu puder ajudar a galera do CAF e o Contos de Taverna, você também, assim, eu tomei meio que como filosofia de vida isso, ajudar quem eu puder ajudar com as ferramentas que eu posso ajudar. Então, aqui, assim, foi, assim, realmente, se tem a minha pergunta aqui, o que é que te inspira emocionalmente, criativamente, espiritualmente, você respondeu exatamente o que está acontecendo agora. Conhecer novas pessoas, entrar em contato. Então, isso para mim foi, assim, de extrema importância. Estou muito feliz. Obrigado por comparecer, por me ajudar a montar a entrevista. A gente brigou aqui, né, por um pouquinho de tempo com o negócio. Demorou para a gente conseguir levantar as coisas, mas eu estou muito feliz que a gente tenha tentado, conseguido, e muito obrigado, eu só posso dizer isso. Não, eu que agradeço, e você sabe que tinha recíproco também. Então, assim, tanto o CAF quanto eu, pessoalmente, estou aqui para a gente conversar e se apoiar, que é um negócio legal do CAF também, que, assim, é uma coisa que eu acho que foi o Fábio Barreto que falou num podcast, eu levo porque eu acho que é muito verdade, é que entre escritores nós não estamos concorrendo, entendeu? Óbvio que uma pessoa vai ler um livro e ela vai ter que deixar de ler outros livros para isso. Mas em termos de cultura de ler nacionais e de cultura de produzir boas coisas, a gente tem que se apoiar, porque é o único jeito mesmo. Entendeu? Então, assim, eu também tô sempre aqui, eu tô sempre lendo, você sabe, coisa de gente nova e comentando e divulgando, então isso é bem recíproco e no que depender do CAF, também estamos aqui para divulgar esse pessoal. Massa, Janaína. Um beijão, obrigado de novo, certo? Legal, sucesso aí, torcida pelo Conde de Taverna, torcida pelo Dan Blanche, certo? Um beijão e até a próxima. Beleza? Beleza. Falou, Ian. Você desligou aí? Acho que já... Não, então pronto. É isso, Jana. Eu acho que assim, tô muito contente com o que a gente fez aqui mesmo. Então, assim, legal, a não ser que você queira falar alguma coisa aí, assim, eu carreguei minha alma aqui. Eu acho que foi... Eu também. Agora eu vou comer uma coisinha que 10 horas tem outro podcast. Hoje eu vou ficar sem voz, né? Se jogue. Muito feliz mesmo. Sucesso pra você. E até a próxima vez que a gente bater papo no Facebook, que não vai demorar muito. Até mais. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.